Afinal de contas, a quem serve ou a que interesse tem, ou então quem ganha com a frase política, futebol e religião não se discute? Antes de começar o vídeo, olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Paulo Souza e a ideia do vídeo dessa semana seria bem diferente, mas ontem eu terminei de ler um livro incrível e eu gostaria de comentar aqui com vocês. Esse livro é o Política, Quem Manda, Por que Manda, Como Manda, do João Ubaldo Ribeiro. Tá aqui para vocês poderem ver, eu li pelo Kindle e ele é da editora Objetiva. E eu gostaria de fazer alguns comentários sobre o livro porque eu achei ele tão bom, ele me fez refletir tantas coisas que eu gostaria realmente de fazer um vídeo dedicado sobre o assunto política. Ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo. E antes da gente começar a falar sobre isso, deixa o seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostar muito do assunto e você achar que as minhas reflexões sobre essa leitura podem interessar outras pessoas, por favor, compartilhe. Isso ajuda muito o canal. E antes, da gente poder começar a entrar sobre esse assunto aqui, eu queria realmente conversar com vocês primeiro sobre essa frase que eu falei no início. Política, não se discute. Como assim política não se discute? Religião, como assim não se discute? Futebol, como assim não se discute? Essa frase ela é muito mais enraizada na nossa cultura, principalmente a brasileira, porque ela acaba criando uma coisa em que a população não pode ter participação ativa na política. Pelo menos é isso que me faz sentir essa frase. 3 coisas não se discutem: política, religião e futebol. E aí, enquanto a gente começa a pensar de uma forma mais profunda sobre esse assunto, a gente começa a perceber que são 3 pilares, de um tripé que mantém a população meio que alienada, a gente pode dizer assim, porque a gente tem o efeito dominante, que é a política, a gente tem o efeito de alienação, que é a religião, e a gente tem um pão e circo, que é o futebol. Não estou dizendo aqui, isso eu quero deixar bem claro, que toda religião é alienante. Eu estou falando de um tripé de dominação de uma sociedade. E que a gente sabe que qualquer coisa pode ser usada para o mal, É bem complicado. E sobre isso, sobre essa questão de política, eu tirei aqui um trecho. Nossa, o que eu mais fiz aqui nesse e-book, gente, vocês não têm noção, foi marcar trechos, foi marcar alguma coisa que eu achei muito interessante que eu queria trazer aqui para vocês. Eu vou começar falando aqui de um trecho que eu marquei, que é o que é política, Enfim, abre aspas, enfim, a presença da política em nossa existência desafia qualquer tentativa de enumeração, porque tudo pode e deve, a depender do caso, ser visto sob um ponto de vista político. É impossível que fujamos da política. É possível, obviamente, que desliguemos a televisão se nos aparecer algum político dizendo algo que não estamos interessados em ouvir. E isto, porém, não nos torna apolíticos. Como tanta gente gosta de falar, torna-nos, sim, indiferentes e, em uma última análise, ajuda a que o homem que está na televisão consiga o que quer, já que não nos opomos a ele. O problema é que, por ignorância ou apatia, às vezes pensamos que estamos sendo indiferentes, mas na verdade estamos fazendo o que nos convém. Rapaz, a gente tem que começar a entender que política é um ato social. O ser humano, por si só, por configuração do ser humano, por natureza, o ser humano é um ser político. E quando a gente vem com esse papinho de política não se discute, não me interessa saber o que o político faz, que política é tudo corrupto, que não sei o quê, nós não estamos nos tornando apolíticos. Como aqui diz no livro, a gente só está se tornando indiferente. Cara, isso é terrível. Porque quando a gente se torna indiferente sobre um assunto que dita as regras de como nós vivemos dentro de uma sociedade, a gente está apenas dando mais força àqueles que estão no poder. E é tudo muito complicado. Quando a gente começa a pensar mais nesses quesitos, a gente começa a perceber que o ato político é qualquer ato. O ato de eu comprar uma roupa é político, o ato de eu falar com meus amigos de determinados assuntos é político, porque me tem liberdade para poder falar sobre essas coisas. Então, tudo é muito político, tudo é muito enraizado dentro da política, todos os atos são políticos, por menor que sejam, ou por menor relevância que eles tenham em uma ação política coletiva. Mas a política individual também está ali. E também tem outro, que eu quero aqui ler para vocês, que é sobre a figura do político, O que é o político? Os políticos, no sentido mais estrito da palavra, porque no sentido mais amplo, os políticos somos todos nós, olha só, cidadãos, todos os políticos somos todos nós, cidadãos, mesmo que não queremos ou saibamos.
São gente como nós. De certa forma, pouca coisa pode haver de mais nobre do que a dedicação à coletividade, quando essa dedicação não é ditada por interesses pessoais ou mesquinhos, mas por crenças ou ideais que, mesmo erradamente, tenham como objetivo o bem-estar público. Então aqui a gente cai de novo naquela questão, né? Eu preciso falar sobre política, eu preciso discutir política, porque se eu não discutir política, quem está lá eleito, né, vai falar sobre o que ele bem entender, o que ele quiser, vai fazer o que ele quiser fazer, porque a gente não vai estar ali ponderando e criticando suas ações como sociedade. E todos nós somos políticos. Se nós vivemos numa república federativa, onde a escolha dos representantes, tanto no legislativo como no executivo, é pelo ato do voto, então eu tenho que participar ativamente dos debates políticos. E graças a Deus a gente tem uma Constituição que favorece muito o debate civil dentro do parlamento. Né? A Constituição Cidadã de 1988, ela tem vários mecanismos de participação. Hoje o site da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, ela tem uma participação muito boa pelos protocolos que os deputados fazem para você votar, né, sobre determinados temas. Você pode inscrever seu e-mail no site da Câmara dos Deputados e receber informações de andamento de processos legislativos que estão acontecendo, de votações específicos por projeto, ou então você receber temáticos. Então, eu quero receber só sobre educação. Eles vão te mandar toda semana ali uma listinha falando sobre os assuntos que estão ocorrendo dentro da política, dentro da Câmara. E também tem no Senado o mesmo formato. A nossa participação social, a nossa participação como sociedade civil organizada, ela é muito aberta dentro do parlamento. E nós, como brasileiros, precisamos discutir política e falar sobre política para a gente poder balizar as ações dos políticos. Porque se nós nos tornarmos indiferentes, cara, a gente vai estar deixando eles fazerem o que eles quiserem. E a gente tem que balizar pelos interesses da coletividade. Afinal de contas, eles foram eleitos por um discurso coletivo e não por interesses particulares. E falando em interesses particulares, tem outro trecho aqui que eu vou pegar aqui para ler para vocês. Sobre, né, a questão da coletividade, a gente pode virar e falar exatamente sobre isso aqui. Que as pessoas estão lá, foram eleitas para representar, né? Então a gente tem, com a institucionalização da chefia, Com a institucionalização da chefia, institucionaliza-se também o processo sucessório e surgem inúmeras e outras instituições, paralelas ou corolárias. Para fazer uma comparação rápida com o Brasil de hoje, temos instituições como a Presidência da República, o Congresso Nacional, as Forças Armadas, os tribunais, a Constituição e assim por diante. A esse conjunto de instituições, quer as do Brasil de hoje, quer as de outro país, dá-se o nome de Estado. Na realidade, pode-se dizer que o Estado surge em dois passos. A. O estabelecimento da diferença entre governantes e governados. E B. A institucionalização dessa diferença. Onde quer que exista essas condições, existirá um Estado, quer ele tenha presidente, rei ou chefe, leis escritas ou não, 3 poderes ou não, e assim por diante. E o funcionamento desse Estado, das suas instituições e das que lhe são acessórios ou paralelas, pode ser sempre compreendido à luz da história dessa sociedade, de sua estrutura social e econômica, pois o Estado é sempre lógico, ou seja, é a decorrência lógica de uma situação social concreta. Então, ou seja, quem está no poder, quem foi eleito para estar no poder, foi eleito porque a sociedade exige, por uma maneira lógica de organização, que exista essa pessoa eleita para poder ditar os rumos dessa sociedade. Se ela foi eleita, isso quer dizer que ela teve um voto de uma parcela significativa da população. E aqui eu quero falar uma parcela significativa porque a democracia, ela não necessariamente dá o poder a quem tem mais votos, a quem tem a maioria da população. Porque a gente sabe que na democracia existem escolhas. E a gente nunca tem uma escolha dividida por outra. A gente sempre tem inúmeras escolhas. Então a pessoa eleita, ela vai estar sendo eleita pela maior parcela da população. Mas essa parcela da população não necessariamente é a parcela de maioria da população. A gente pode ver isso nas últimas eleições agora de 2018. Né? O presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele foi eleito com, dos votos válidos, eu acho que 34% dos votos válidos e totais, dos votos totais, desculpe. Por que dos votos totais? Porque ele ainda teve que disputar contra o seu concorrente, o Fernando Haddad, que teve acho que 29%, e ainda teve os brancos e nulos, que quase somaram 30%.
Então, se a gente soma todos os votos totais, o Bolsonaro foi eleito praticamente por 1/3 da população. Dos votos válidos, ele foi eleito com 54%, 53%, porque os votos válidos só contam os votos entre ele e o Fernando Haddad. E é isso que é a democracia, é a gente poder ter pleitos onde as opções são dadas. E não existe uma democracia sadia onde praticamente 1/3 da população não escolheu entre nenhum candidato A e nenhum candidato B. Então, de maneira lógica, e aqui é puxando esse artigo aqui do texto, não tem como um governante governar de forma tranquila um país aonde ele só conversa com 1/3 da sua população, aonde um outro terço votou no candidato da oposição e 1/3 não quis escolher nenhum e nem outro. Olha só como, quando a gente começa a analisar a política de uma forma mais ampla, de uma forma mais direta, a gente vê que o bagulho é muito mais doido, né? Porque a gente vê que o Estado ele funciona de uma forma lógica, só que o ser humano não é tão lógico. Então a gente acaba tendo essa interferência de pensamento, de pluralidade, de construção de vida, né? A gente não adianta nada ter um sistema lógico, sendo que quem opera esse sistema não são lógicos, por natureza. O ser humano tende a agir de forma lógica, mas nem sempre isso acontece, né? A gente tem muita história aí, a gente tem muitos casos da história em que o ser humano agiu mais na loucura do que de forma lógica. E aqui eu quero, para poder estar encerrando essa leitura, porque caramba, gente, vocês têm que ler esse livro aqui, porque ele tem uma capacidade de fazer você pensar sobre a realidade muito doida. Esse livro aqui ele é incrível, porque ele divide o livro em vários segmentos. Então ele tem um segmento que ele fala só sobre partidos políticos, ele tem outro segmento que fala só sobre ideologias, ele tem outro que vem e fala só sobre ditaduras, o que é democracia, o que é Estado, o que é voto. Então, assim, para quem quer entender um pouco mais sobre o sistema político, e somente um livro que fala sobre o sistema político brasileiro, eu indico muito esse livro aqui do João Baldo Ribeiro, Política, né? Porque ele vai dizendo exatamente como o sistema se desenvolve, como algumas pessoas com índoles más vão perpetuando o poder e vão agindo de forma pessoal, em vez de uma forma de coletividade. E no penúltimo caso aqui que eu quero comentar com vocês, para esse vídeo não ficar muito longo, é que eu quero falar também um pouquinho sobre estados totalitários, né? E aqui eu tirei um trechozinho do livro que é: os estados totalitários vão mais além, estendendo suas malhas sobre toda a vida do cidadão, organizando sua estrutura familiar, dirigindo-lhe estritamente a educação e a formação intelectual, orientando suas atividades de trabalho e lazer, criando formas de servir e desenvolver a ideologia oficial e assim por diante. Olha que perigo. Quando a gente pega o sistema totalitário, isso é um sistema totalitário de qualquer vertente política, seja da extrema-direita, seja da extrema-esquerda, na verdade qualquer extremismo, né? A gente vê que o Estado totalitário ele dita como a família tem que viver, quantas pessoas essa família pode ter, quantos filhos um casal pode ter, qual é a cultura que essa nação tem que ter, qual é o tipo de educação que essa sociedade tem que ter, quem são os povos, as minorias que fazem parte dessa sociedade. A gente vê que o Estado totalitário ele parte a controlar a vida íntima das pessoas. Você pode ou não pode ter filho, você pode ou não pode ouvir essa música, você pode ou não pode ler esse livro, você pode ou não pode isso, pode ou não pode aquilo, se você fizer isso você morre, se você fizer isso aqui você vai viver uma vida de miséria e uma vida controlada. Então, quando a gente vê alguns discursos, né, que esse governo vem dando, como por exemplo do antigo ex-ministro da Educação, em que ele fala que não quer dar dinheiro público para as áreas de filosofia, sociologia e antropologia, ele está ditando exatamente o que um sistema totalitário é. A gente não quer esse tipo de educação porque esse tipo de educação forma o pensamento crítico. Quando a gente pega o ex-secretário especial de Cultura, onde ele fala que a cultura será isso ou não será nada, né, naquele fatídico pronunciamento à la Hitler, ele está exatamente puxando o discurso de um Estado totalitário, aonde ou a cultura é o que a gente fala que é, ou ela não é nada. É por isso que é importante a gente brigar e lutar por pluralidade de ideias, por liberdade de cátedra, pelas faculdades, as escolas terem liberdade de pensamento crítico e de formação de seus cidadãos. Porque quando a gente começa a cair nessa, de que existe somente uma linha correta, que existe somente um plano de ensino, a gente começa a cair no abismo do totalitarismo. Gente, desculpa, eu tenho a língua presa, então tem muita palavrinha que trava. E quando a gente fala, né, pelo menos eu, quando eu vejo que alguns discursos dos integrantes desse governo, e que eu falo, gente, isso aí tá beirando uma ditadura, é porque eu não tô falando baseado nas vozes da minha cabeça. Eu tô falando porque entendeu?
Quando você fala que indígenas, povos ciganos, comunidade preta, ela não é dita como povo brasileiro, você está tirando da sociedade brasileira manifestações sociais, culturais, formações de coletividade de indivíduos, e você está ditando o que é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é feita pelos seus indivíduos, e os seus indivíduos são plurais. E a gente tem que respeitar toda a pluralidade de pensamento cultural, pensamento crítico e educacional. Quando um ex-secretário de Cultura, né, que agora a gente não tem mais um Ministério da Cultura, vem e faz aquele pronunciamento lá, copiando um pronunciamento nazista, e eu vou repetir novamente o que ele falou naquela frase, naquele discurso. Ou a cultura será isso, o que nós queremos, ou a cultura não será nada, é quase uma queima de livros que aconteceu no nazismo. Só que ele é uma queima de pensamentos. O que é a cultura sem a liberdade de pensamento? O que é o fazer cultural sem a liberdade de pensamento? E vocês percebem que tudo isso está interligado diretamente ao ato político. Quando a gente elege por um discurso de ódio, quando a gente elege uma pessoa porque ela só prega o ódio, a gente está dando a essa pessoa a legitimidade dela poder perpetuar e continuar com esse discurso de ódio. Para terminar, para o vídeo não ficar deveras longo, eu vou agora aqui finalizar com um trecho onde ele fala exatamente quem manda, como manda e por que manda. Que é o título do livro, né? Eu não podia terminar aqui sem falar sobre isso. Ele fala aqui que quem manda, né, na política, quanto ela é feita de uma forma pensada no individual, essa pessoa que manda é quem tira proveito, é quem tira vantagem do sistema como um todo. Então, muitas vezes, os eleitos, eles não mandam, eles apenas favorecem a quem tem a vantagem de fato dentro do sistema político. E isso pode variar de acordo com a história, né? Hoje, atualmente, quem manda no Brasil são os banqueiros. Eu não vou nem falar bancário, porque bancário é quem trabalha em banco. Banqueiro é quem é dono de banco. A gente vê isso pelo estado da pandemia. Rapidamente, né, o governo, em questão de menos de 2 dias, disponibilizou aos bancos quase R$1 trilhão para apoiar os bancos. E esse dinheiro foi dado para bancos que vêm há anos batendo recordes sucessivos de lucros anuais. Agora, disponibilizar dinheiro para uma população vulnerável, uma população que está desempregada, uma população que vem sofrendo com um país em recessão, a gente está vendo o que está acontecendo com o auxílio emergencial. Ele foi dado de forma devagar. A terceira parcela, né, que vai ser paga agora, a partir da semana agora que esse vídeo está saindo ao ar, já tem mais de 30 dias que a segunda parcela foi dada. E nós sabemos que o valor da parcela de R$600 não foi uma conquista do governo, foi uma conquista da oposição dentro do Congresso Nacional, porque o governo não queria pagar 600, o governo queria pagar R$200. E aí eu lhe pergunto, quem vive pagando aluguel, conta de água, conta de luz, compras, o básico de uma subsistência com R$200 por mês? 600 já é pouco por conta da inflação. E mesmo assim, o governo ainda demora mais de 30 dias para fazer o pagamento da terceira parcela. Então a gente vê quem está recebendo vantagem hoje no Brasil são os banqueiros. Quem manda são os banqueiros. Quem faz as políticas são leis para favorecer os banqueiros. Então a gente vê que o governo não está interessado na população. O governo está interessado naquele que pode lhe dar benefícios. E quem está recebendo esses benefícios são os banqueiros. Para finalizar aqui o vídeo, eu vou ler um trechinho do livro que está bem no final, que ele fala justamente sobre o comportamento que nós precisamos ter para evitar sistemas, né, ou evitar governantes, ou evitar eleitos que nos tirem vantagem, que nos tirem defeito, que nos tirem a capacidade de sobreviver, né? O que devemos é procurar evitar que nos retirem opções, que nos cerceiem a plena liberdade humana, que nos impeçam a plena realização do nosso potencial, que nos impinjam convicções que não tenhamos ou escolha senão aceitar. O que consideramos uma sociedade justa pode variar muito. É, afinal, uma questão profundamente ideológica. Mas nossa visão de uma sociedade justa não pode ser imposta, sobretudo quando quem procura impor-nos essa visão se encontra numa situação claramente melhor do que a nossa, mesmo que não deseje convencer de que está em uma situação igual ou pior. Nada impede que aceitamos determinados valores segundo nossa escolha, mas temos de estar conscientes dessa escolha, fazê-la de forma plenamente voluntária. E isto envolve conhecer bem as nossas opções possíveis, e não deixar que nos impinjam uma verdade ideológica sob a capa de uma verdade incontestável. É isso, entendeu?
A gente não pode aceitar porque a pessoa virou presidente e ele falar que esse é o certo, esse é o errado, e só existe a minha verdade, só eu sei o que é o melhor para o país. Não. Nós vivemos numa era da informação, numa era tecnológica, numa era em que muito mais a partir do tempo que for passando, um indivíduo só não vai ter todas as informações possíveis. Porque o nosso conhecimento humano já está tão evoluído que dificilmente uma pessoa só vai ter toda a informação e todo o conhecimento sobre tudo que um país precisa ter. Nós temos que entender que a figura do presidente, daqui para frente, pelo menos esse é o meu entendimento, e eu posso estar errado, não tenho problema de depois no futuro dizer que estou errado, é que ele tem que ser um bom gestor. Ele tem que entender as suas limitações e ele tem que buscar pessoas técnicas e formadas para poder lhe dar direcionamento sobre determinados assuntos. A gente tem que ter pessoas, vou repetir mais uma vez, pessoas formadas, pessoas com conhecimento formal comprovado de que uma sociedade ela é plural, que não existe uma verdade, existem várias verdades, que não existe uma só cultura, existem várias culturas, que um professor bom é aquele professor que ensina de forma crítica, é aquele professor que fala sobre o espectro da esquerda, fala sobre o espectro da direita, fala sobre os prós e contras de cada um e dá um embasamento crítico e teórico para que o aluno possa desenvolver seu próprio pensamento crítico. A gente não pode ficar trazendo uma verdade única. Não existe verdade única, não existe história contada por um único ponto de vista, porque senão a gente vai cair no sistema autoritário. Esse vídeo aqui é um pouquinho diferente porque eu terminei de ler esse livro ontem à noite, eu acordei falando, velho, eu tenho que falar sobre esse livro. Porque esse livro ele me abriu muito mais o meu campo de visão sobre o que nós precisamos fazer como sociedade para poder entender melhor o que é política. Então, muito obrigado por assistirem até aqui. Eu espero que os trechos que eu tenha trago, que esse meu devaneio, eu não fiz roteiro para esse vídeo, então ele pode ter ficado meio assim porque eu falei, velho, eu tenho que falar sobre esse livro. E eu vim falar sobre o livro. Muito obrigado por vocês terem tentado ou conseguirem entender o meu fluxo de pensamento, porque esse vídeo foi muito mais um fluxo de pensamento do que qualquer outra coisa. E até a próxima semana.